Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente deve começar daqui a 2, 3 minutinhos, tá bom? Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer contar com vocês hoje na nossa live. A nossa live hoje é de um assunto, obviamente, super importante e eu acredito que por isso vocês se interessaram também a se juntarem a nós hoje, que fala da nova realidade da indústria farmacêutica. E a gente vai falar um pouquinho da fusão que existe hoje entre conceitos como marca na indústria farmacêutica e visitação. Duas coisas que ao longo dos últimos anos têm tendido uma convergência bem interessante. E para isso, a gente vai ter hoje a nossa live em 3 blocos. Um primeiro bloco onde eu vou trazer um panorama de maneira geral sobre o que está acontecendo no Brasil e como o consumidor brasileiro está reagindo hoje frente à situação atual. A gente vai ter mais algumas informações inéditas que o Cássio Damascena, nosso diretor de pesquisas para a saúde dentro da Ipsos Brasil, vai trazer, que são dados inéditos da nova onda do estudo Digital Doctor. E depois a gente vai encerrar a nossa live, na verdade vai ser o tempo mais longo, mais rico, com um painel de discussão, onde a gente tem, além do Cássio, da Ipsos, a presença de mais um Cássio Rossetti, que é diretor-geral da Pharmex Brasil, e da Bruna Pessuto, que é diretora associada de estética injetável do canal médico na Galderma. Eu vou fazer a moderação do painel, então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho aqui por um tempo, mas eu queria, sem muito mais, começar já a trazer informações em relação ao que a gente está vendo do mundo do brasileiro. Por que é tão importante? Contexto, normalmente, é uma coisa que às vezes a gente está tão inserido no que está acontecendo na realidade atual, que esquece da importância que tem. E o contexto direciona muitas das decisões e determinações que as pessoas fazem, escolhas que as pessoas fazem. Um dos indicadores que a gente acompanha mensalmente, aqui vocês têm uma série histórica de 10 anos, é o que a gente chama do índice de confiança do consumidor, que é o quanto o consumidor está confiando na economia, do rumo da economia, nas perspectivas em relação à economia, investimentos, compras, né, de maior porte que eles pensam fazer, poupança. E esse é um indicador que a gente tem visto ele evoluir bastante ao longo dos últimos 2 anos, no pós-pandemia, né? Como vocês estão vendo, a partir de 2020 e principalmente da segunda metade de 2022 até hoje, ele vem crescendo bastante no Brasil, ao ponto de que hoje ele está mais ou menos estabilizado, quase num patamar dos maiores históricos dos últimos 10 anos.
Então, a gente está numa situação onde esse índice de confiança, a confiança do consumidor, ela vem subindo e ela está tendendo a se estabilizar. Por que ela está tendendo a se estabilizar e não necessariamente ela está continuando a crescer, né? A gente tem o nosso indicador, ele desmembrado em algumas características que tem, por exemplo, como que a economia do país está indo e como que ela está evoluindo. E a gente, apesar de que tem um número de grandes pessoas que têm uma situação econômica ruim, quase 60%, esse número vem crescendo. Então, o que a gente vê é um deterioro da situação econômica também, ou da percepção da situação econômica. A situação financeira está ruim, não é um número alto, 28%, mas ele não se mexe. Então, também, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas avaliando a economia do país de maneira ruim, a minha situação financeira também não necessariamente ela está melhorando. Também as pessoas não necessariamente estão aumentando a percepção em relação à melhora da economia. A gente coloca uma perspectiva de 6 meses e, embora esse número seja mais da metade, 62% das pessoas vendo que a economia daqui a 6 meses estará mais forte, esse é um número que não está evoluindo, ele está um pouco mais estagnado. E em relação a uma posição pessoal financeira também no horizonte de 6 meses, apesar de ter um número alto de pessoas que acreditam que em 6 meses a situação financeira estará melhor, ele é um número que permanece estável. Então, a gente tem indicadores que eles, em número, vamos dizer, absoluto de número de pessoas, eles não são necessariamente ruins, eles são até bons, em alguns casos mais da metade das pessoas avaliando positivamente a situação, porém, num cenário de estabilidade. Isso mostra o quanto as pessoas também estão começando a reavaliar a situação atual. Por que o índice de confiança é muito relevante? Quando a gente tem um índice de confiança alto e crescendo, a gente tem uma situação onde as pessoas, de maneira geral, e aí eu convido vocês a vocês se colocarem como consumidores e não como audiência sobre essa live, mas quando a gente está numa situação de índice de confiança e de perspectivas muito boas, a gente tende a gastar mais, a experimentar coisas novas, né? A fazer um investimento em alguma coisa nova que eu quero experimentar, de produtos, serviços. Eu começo a ser menos crítico também das experiências que eu tenho com as marcas, a gente destacou alguns desses que a gente vai falar, porque eu tendo a ficar numa situação um pouco mais tranquila, mais relaxada. Então, isso me permite eu transitar o meu dia a dia de uma maneira mais confortável. Já quando a gente tem uma situação onde a gente índice de confiança, a gente tem uma situação onde as pessoas ou a gente mesmo tende a reduzir gastos, a ser mais sensíveis aos preços, a gente começa a observar melhor onde a gente gasta e como a gente gasta, e também na contrapartida, a gente é mais crítico em relação às experiências que a gente tem. A gente, de repente, contrata um serviço ou compra um produto e tem um olhar crítico porque a gente está buscando equacionar muito mais o valor do gasto que a gente faz, né? Então, a gente está numa situação que, tendencialmente, ela é boa, mas também é bom prestar atenção porque ela tende a se estabilizar. Então, quando tende a se estabilizar, também essas duas frentes, né, de uma situação mais folgada, uma situação mais crítica, elas tendem a entrar em tensão. Então, é muito importante a gente considerar isso na hora da gente pensar as nossas ativações, planejamentos e tudo mais. Agora, tem um layer também que é importante para a gente fazer a leitura social atual, que são as preocupações, porque uma coisa é a confiança que a gente tem, principalmente desde o olhar econômico, mas quando a gente pergunta para as pessoas, esse aqui é um indicador que a gente também mensalmente, quais são as 3 maiores preocupações do brasileiro para o Brasil, a gente tem uma consistência muito grande nas últimas ondas no top 3. A primeira é a pobreza e a desigualdade social. Então, embora a gente tenha um índice de confiança relativamente alto nos patamares históricos e até estabilizado, a gente entende de que tem uma questão estrutural no Brasil a ser resolvida.
Esse é um ponto muito importante que vem sendo trabalhado por muitas das empresas, mas é uma pauta que, inclusive, através do ESG, tende a ficar muito mais forte. O segundo ponto, que também é muito particular, inclusive da América Latina, e o Brasil não é uma situação à parte, é o crime e violência. E ele vem aumentando. Então, por um lado, obviamente que a gente acompanha indicadores, né, em relação a crime e violência reais, de quantas mortes por milhar tem, e assim por diante, mas isso aqui é percepção. E quando a percepção do crime e a violência ele aumenta, isso é muito perigoso para a população. Então, o que determina hoje a pauta é a pobreza e desigualdade, o crime e a violência. E, em terceiro lugar, e não tão longe das duas primeiras, isso, assim, é uma particularidade do Brasil, é a saúde. E aqui uma preocupação, não estou falando de saúde pública, nem nada disso, é preocupação com a saúde individual. Então, o brasileiro ele é muito preocupado e envolvido com a saúde individual. E o que isso quer dizer? Então, a gente vai mergulhando em alguns indicadores que a gente tem, e a gente tem um estudo que pergunta para as pessoas quais são as coisas que te tornam mais felizes. E as duas coisas que tornam o brasileiro mais feliz têm a ver com saúde. E uma saúde que não é só a saúde física, tem a ver também com a saúde mental, praticamente andando de mão dada, o que a gente fala do bem-estar completo. Então, hoje, apesar de uma situação, obviamente, de estrutura do Brasil, que é muito complexa e de longa data para se resolver, também a gente encontra uma oportunidade muito interessante para trabalhar o aspecto do bem-estar e a saúde do brasileiro para gerar uma vida melhor. Então, acho que vai ser super interessante vocês verem agora as informações que o Cássio vai trazer em relação ao estudo do Digital Doctor deste ano, e também a gente aprofundar um pouco nesses aspectos da saúde e o bem-estar completo, junto com a Bruna e o Cássio. Então, Cassião, eu te deixo aí, você pode pegar o controle e apresentar os dados inéditos do Digital Doctor. Obrigado, Diego. Você está me ouvindo bem? É um pouquinho longe, mas bem, sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas obrigado pela introdução, Diego. Acho que a gente sempre conversa que quando você olha para o cenário brasileiro, né, inevitavelmente você pega um pouco do mood da população para entender. A gente vem discutindo que a saúde tem sido uma das principais preocupações e um dos principais olhares que o Brasil está tendo em vários países do mundo também. E a Ipsos vem, desde 2015, olhando um pouquinho desse movimento digital. Acho que muito mais focado no cenário médico, né, desses médicos que fazem o atendimento ao paciente, dos médicos que prestam serviço, para ver como que o digital tem se incorporado. Em 2015, a gente já via um pouco dessa movimentação, e aí eu acho que a gente teve 3 pilares que aconteceram, né? Acho que um pouquinho antes do Covid, onde você propulsionou o uso do digital em termos de comunicação, em termos de relacionamento e atendimento. Durante a pandemia, acho que a gente chegou naquele pico, né, onde as pessoas estavam de alguma maneira isoladas, e você tinha que continuar prestando esse serviço, né? A saúde ela continua acontecendo e dentro de um protagonismo. Então, como que o digital ele se converteu e agora, pós-pandemia, qual que é o mood do canal médico e dos profissionais de saúde em relação às principais tendências de incorporação do digital? Eu acho que só trazendo um pouquinho de contexto, a gente olhou para médicos, né? Esse estudo fala principalmente daqueles médicos que fazem o atendimento primário, e aí quando a gente olha um pouquinho da tipificação e do perfil deles, a gente tem uma questão geracional, né? Então tinha médicos desde millennial até os baby boomers, com diferentes tempos de formação, menos de 10 anos, mais de 20 anos e com volume de pacientes de atendimento clínico. Então, a gente vê que a grande maioria atende acima de 100 pacientes mês, né? E aí eu acho que a gente olhou um pouco também como que eles estavam inseridos, né? Então, qual que era o contexto de atendimento? A gente vê que existe um volume naquele local que ele trabalha de interação, seja com enfermeiros e médicos também. Eu acho que um dos pontos centrais, a gente vai falar muito dessa questão da fusão da marca, como que a marca tem trabalhado a sua comunicação, a sua centralidade de mensagens e como que tem sido disseminado isso para os profissionais de saúde, aí com foco mais
em médicos. Eu trouxe esse número para que a gente veja que as diferentes ações que a indústria farmacêutica e que dentro do canal farmacêutico tem feito, ela tem diferentes fontes de absorção. A gente tem o time presencial aqui como representantes, consultores e MSLs como o principal canal, mas a gente vê que o digital ele tem ganhado espaço, seja para divulgação de diretrizes de tratamento, atualizações científicas, dados clínicos, as novas tecnologias, informações sobre as doenças, os tratamentos que estão chegando, o processo de educação do canal médico e também dados de vida real. Então, acho que aqui, quando a gente olha esse conjunto de informações e de ações que podem ser trabalhado pela indústria, você vê que claramente ela tem uma absorção não só com ações presenciais, mas também começa a aparecer uma degustação digital, seja por reuniões em grupos virtuais, seja por e-mail. A gente vai falar um pouquinho de WhatsApp e de redes sociais. Então, eu acho que esse dado mostra que a indústria ela tem que ser holística, né? Ela tem que olhar diversos canais para conseguir disseminar a sua informação. A gente tem, é claro, aquele momento do presencial muito bem exemplificada aqui, a gente vê que a maioria fica acima de 40% em termos de preferência em relação ao tipo de informação, mas a gente tem os outros canais aqui também aparecendo. Os congressos para todas as informações, acho que tirando os materiais de educação de paciente, onde aparece de forma um pouco mais pequena, mas os demais também, ele fica aí acima de 30, acima de 40, chegando a 57. Então, a ideia dessa informação é realmente mostrar que o digital ele chegou e ele tem sido usado em diversas frentes. Olhando para isso, né, eu acho que entender um pouco que o médico tem usado as ferramentas digital de forma profissional, né? Então, assim, qual que é a motivação dele? É uma motivação profissional ou uma motivação pessoal? E aí a gente vê que as plataformas têm um pushing profissional alto. Quando a gente vê o WhatsApp, ele chega basicamente 82% ali de uso mais profissional e para informações do trabalho, digamos, desse profissional médico. Mas isso não tira a presença de outras redes, né? Seja como Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, o TikTok aparece aqui apenas com 4%. Quando a gente vê se ele faz realmente uso de forma profissional, se ele tem postado isso de forma profissional, a gente também vê que essas redes têm sido usadas. Então, na realidade, isso mostra que não dá para ignorar hoje a presença do digital pelo profissional médico, seja para ele se atualizar profissionalmente, para ele exercer a sua profissão, ou seja para ele disseminar uma informação profissional ali, né? Então, a gente vê que o Instagram, ele inclusive supera o WhatsApp com 79% de uso de postagens mais profissionais. E aí eu acho que a gente tinha uma curiosidade, né? Essa transformação digital que a gente vem falando, esse novo normal, essa relação um pouco mais híbrida entre presencial e virtual, quem é o principal responsável, né, digamos, nesse olhar médico? Quem deve ser aí o porta-voz de toda essa transformação? E acho que, para eles, fica claro que a indústria farmacêutica tem um papel fundamental, um papel proativo de desenvolver todo esse cenário. E aí acho que a gente vê outras vertentes, né? Seja as plataformas de alguma maneira trabalhando em conjunto ou até de forma substitutiva a esse trabalho comercial presencial, e a gente vê a presença das consultas remotas ali como esse ambiente de trabalho. Mas aqui eu acho que deixa claro o papel fundamental no olhar deles que a indústria tem em todo esse processo de transformação. E perfeito, né? Essa transformação ela vai chegar, né, até no atendimento que ele faz a esse paciente. A gente já ouvia no passado, né, que você tinha uma relação um pouco mais informal de atendimento, seja uma conversa pelo WhatsApp, uma ligação telefônica, e a pandemia ela profissionalizou, digamos assim, esse atendimento. Então, acho que trouxe não só soluções, mas também uma nova forma de trabalho do profissional médico prestar serviço para esse paciente. Aí, quando eles olham para o futuro, a gente vê que quase 60% realmente concorda que as consultas remotas, elas vão acontecer, né? É claro, a gente que estuda dados e olha um pouquinho mais de tendência, a gente sabe que existe um formato
de consulta e de atendimento remoto. Ele não é para todas as consultas, mas ele está no dia a dia deste profissional. Isso já dá um sinalizador que o canal médico realmente ele vai ter essa característica de prestação de serviço ao paciente. Então, o médico também que não tiver inserido nesse contexto, que conseguir fazer um atendimento remoto, ele vai estar um pouquinho fora das principais tendências aí que vai estar acontecendo dentro do país e do mundo, tá? E aí, perfeito, a tecnologia chega não só para o profissional médico, mas ela impulsiona também esse paciente. E aí, quando a gente olha um pouco desse paciente, desse consumidor e desse cidadão, a gente vê que as tecnologias elas vão ser usadas principalmente no gerenciamento da saúde. Então, 80% dos pacientes declaram que estão realmente prontos para usar uma tecnologia para ajudar nessa gestão mais global da saúde dele. E aí você vê que o uso, né, além dele poder acontecer em qualquer lugar, ele faz com que impulsione, né, a saúde no futuro, porque ele gera dados do paciente, ele ajuda uma decisão um pouco mais compartilhada das informações, eu consigo centralizar, né, o foco no paciente, eu consigo ter uma interconexão dinâmica e eu consigo ter essa rede de apoio. Então, assim, a saúde ela está crescendo e o processo digital e as tecnologias têm um papel fundamental, não só para o profissional médico, mas também para o paciente quando você pensa nessa integração da saúde. Aqui a gente trouxe um dado, né, que também a gente monitorou dentro do Digital Doctor, e eu acho que é pegar um pouquinho de qual tem sido a principal tecnologia, né, hoje que tem se discutido, o que está mais em conhecimento e de mais modernidade. E aí a gente vê que a inteligência artificial tem sido, né, digamos, a bola da vez ou a tecnologia principal em termos de evolução, né, em termos de inovação. E aí a gente foi conversar com os mais, acho que primeiro para entender o nível de conhecimento deles sobre a inteligência artificial, e aí a gente vê que você tem 37% que declaram que conhece, né, contra 57% que ainda não tem um nível de conhecimento, e daqueles que efetivamente conhecem, você vê que existe aí um uso de 46%. Então, achar que a inteligência artificial é algo que vai ficar só para o universo de consumo ou para o universo de varejo, isso não é verdade. Então, a gente vê que o próprio profissional médico ele já começa nesse processo de degustação das principais tecnologias, né? E, assim, gente, o Digital Doctor traz outras informações. Quem tiver dúvidas, por favor, entre em contato conosco. Aqui a gente só pegou os principais highlights para compartilhar com vocês. Eu volto aqui para o Diego para a gente seguir na nossa live. Boa, Cássio, muito obrigado. Não, sensacional, sensacional. Eu acho que agora a gente vai pegar um pouquinho de tudo que a gente viu. Vamos convidar agora assim, Bruna, Cássio, muito obrigado por se juntarem a nós e por estarem prestigiando a nossa live. Não sei se estão por aí. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo e aí a jóia. gente tem aí um tempinho para debater. Eu acho uma das coisas, assim, além do dado, né, do Digital Doctor que eu encontro, assim, a gente começou a fazer ele num momento, como o Cássio falava, onde as coisas começaram a mudar muito. No pré-pandemia, a gente tem a mensuração pandemia e um pós-pandemia. E tem uma coisa que eu queria falar um pouquinho mais abrangente também, mas que tem a ver com essa movimentação da pandemia, que é o quanto a indústria farmacêutica ela virou um assunto de conversa de rua. Ou seja, a indústria farmacêutica, inclusive as empresas de indústria farmacêutica, como marcas, fora a OTC, que já existe como marca, eu estou falando das empresas, viraram pauta social. A gente tem, inclusive, algumas informações que a indústria farmacêutica hoje é a indústria de maior confiança no nível mundial, e no Brasil também. Então, eu acho que a expectativa da sociedade em relação à indústria farmacêutica e às empresas é muito grande. Que imagino que deve ter mexido um pouco em como vocês têm que trabalhar, por exemplo, marca, né? Porque, de repente, como eu falei, as empresas começaram a ficar nas conversas das pessoas, na rua. Então, eu queria escutar primeiro um pouquinho de vocês, e aí, bom, quem quiser pegar essa bola, pode pegar, cortar. Um pouco como vocês estão trabalhando a questão de marca frente a todas essas mudanças e a relevância que hoje tem na indústria farmacêutica o trabalho de marca mesmo.
Diego, acho que eu posso trazer um pouquinho aqui desse overview, né, que você colocou. Eu acho que, primeiro, é uma coisa importante, muitas vezes é uma mudança de comportamento até da própria indústria, quando a gente fala do marketing, da questão de construção de marca e tudo mais, né? Por muitos anos, o foco, ainda mais quem tem medicamentos que são de prescrição e toda essa parte, é o médico, né? Então, é de fato a questão de você ir lá, você fazer a visitação ao médico, você oferecer a marca ao médico, e muitas vezes o fator paciente, que é quem vai usufruir do medicamento no final, que é a ponta, ele é deixado um pouco de lado, né? Até hoje, isso ainda é algo que se quer mudar. E tem muitas empresas que já olharam isso e hoje enxergam justamente o paciente como uma ponta fundamental. Porque muitas vezes, acho que muitos de nós, né? A gente, talvez até mais que a gente vai no médico, a gente trabalha na indústria, você recebe um medicamento, uma prescrição, você vai atrás, às vezes, procurar antes de ir na farmácia efetivamente fazer a compra, né? Ou então, aqui eu trabalho em mercado de estética, né? Os procedimentos são feitos em consultório com o médico. Alguns amigos que eu tenho que fazem procedimento chegam lá e perguntam qual é o produto que está sendo utilizado. Então, a marca muitas vezes ultrapassa a fronteira só do médico e ela chega ao consumidor. Então, hoje é fundamental, quando você pensa em marca, você não pensar só no médico, que vai ser a pessoa que vai receber a sua visita, mas também no consumidor final, que é quem vai usufruir da sua marca. Então, essa questão de preocupação de reputacional de empresa, reputacional de marca, ela é cada vez mais importante, porque a gente conecta hoje ao paciente, não só ao médico, que muitas vezes é esse vetor de ligação entre a marca e quem vai usufruir dela. E, além disso, eu acho que tem uma coisa que a gente vê isso muito em outros mercados, de varejo, principalmente, que as marcas, elas são linkadas às pessoas por uma questão de emocional, não só o benefício tangível que elas oferecem, né? E isso é o que mais conecta uma pessoa a uma marca. Quando a gente pensa de marcas que a gente consome no nosso dia a dia, muitas delas a gente consome pelo emocional, a ligação que a gente estabelece com ela, com o propósito dela, com o que ela oferece, que é o intangível, né? Aquilo que não é necessariamente ligado ao benefício funcional dela. E isso eu acho que cada vez mais também entra na nossa realidade de farmacêutica. Sei que tem as limitações que a gente enfrenta, né? A questão de propaganda a gente não pode fazer, de medicamento que tem prescrição e tudo mais, mas acho que a gente tem que reaprender algumas formas para conseguir colocar isso no nosso dia a dia também, porque faz muita diferença quando eu penso aí no público final que efetivamente consome as marcas que a gente trabalha. E, bom dia, pessoal. Diego, Cássio Damascena, Bruna, bom dia a todos que nos ouvem aqui, os profissionais que nos acompanham nessa live. Obrigado a Ipsos pelo convite. É um desafio muito grande mesmo, né? Nós temos, ficou clássico, né? A corrida ao médico de uma maneira atabalhoada quando iniciamos a pandemia, o que gerou um rechaço, né? Gerou uma rejeição muito grande, que agora está sendo minimizada. Quer dizer, tudo ainda é muito novo. Se olharmos o período pós-pandêmico, faz o quê? 1 ano e meio? Estamos no pós-pandêmico. Estamos ainda nos adaptando e tal, né? Então, nós vemos ações, eu diria, bem interessantes. A Pharmix, né? Ela é uma CSO que traz soluções para o mercado da saúde, principalmente a indústria farmacêutica. E lá em 2010, quando tivemos Bayer, MSD, com ações bem disruptivas, fazendo aí a propaganda médica remota, foram pioneiros nisso aí, né? Eu tive contato com essa tecnologia junto aos nórdicos, né? A nossa filial nórdica lá, eu fui lá, visitei Estocolmo em 2010, fizemos uma reunião lá, e eles são muito avançados devido à Dark Season, então os caras têm muito dessa tecnologia que nós conseguimos trazer para cá em 2012. Então, a Pharmix foi uma das primeiras empresas a oferecer essa solução no mercado. Na época, a Novartis, com a Dib Jacó, ele abraçou isso, fez um projeto conosco, que foi vencedor, trabalhou aí 5 áreas, saúde, áreas sensíveis, sistema nervoso central, saúde da mulher, respiratória, endometabólica, e fizemos a equipe que a gente, na época, chamava de multi-channel, né? Uma equipe multicanal, foi muito bem sucedida. Aí a pandemia, ela ajudou, mas com essa corrida atabalhoada, ela atrapalhou também, porque gerou uma rejeição tão grande que agora
Um ano e meio depois, que é muito pouco tempo, estamos todos nos adaptando. Legal a Bruna trazer essa visão, ela está corretíssima. Então, agora o paciente está empoderado. Eu imagino os desafios, né, pessoal, para o regulatório, os desafios para a área de compliance, os caras devem estar, assim, né, muito estressados. Então, o que a gente pode trazer? Hoje, o caminho é o omnichannel, é pivotar em função de plataformas omnichannels que podem ser traqueadas e podem dar essa segurança de um profissional da saúde trabalhar, inclusive, em contato com o seu paciente. Aqui no Brasil, ainda o DTC, o Direct to Consumer, é proibido, né? Então, mas isso se perdeu nesse controle. Bom, é isso. Acho que foi para contribuir nessa primeira questão aí. Não, gente, obrigado, Bruna, Cássio. Assim, eu que na realidade acabo olhando de fora, né, os dados de mercado e um pouco dessa movimentação da tendência. Gostei muito do que a Bruna falou. E eu sou um pouquinho novo, né, digamos, no mercado. E a gente olhava sempre marca nesse processo. Acho que do canal prescritivo, né? Se eu vou gerar demanda com o médico, eu tenho que ter mensagens específicas que são atreladas aos estudos e as mensagens muito racionais. Sempre existiu, né, aquela onda de olhar para o paciente, mas agora isso está amplificado. E eu não vejo hoje um processo, quando você pensa em marca, onde você não desenha a estratégia com o paciente, porque ele se aproximou muito da estratégia da minha marca. Independente se é uma marca OTC, OTX, RX, uma tecnologia, hoje ela consegue estar próxima desse paciente. Então, assim, eu como o responsável por uma marca e pela imagem que ela vai ter no mercado, e como a Bruna colocou muito bem, né? Como eu consigo ter essa conexão emocional, como que eu desenho uma estratégia um pouco mais 360. Então, ela passou a ser desafiadora, mas um outro ponto que eu coloco é que, assim, a hipervelocidade que eu tenho que absorver tudo isso. A medida de tempo, ela mudou com o digital, né? Antigamente, você desenhava uma estratégia, fazia um business plan, você tinha um tempo de maturidade. Hoje, tudo acontece em um tempo real, hoje tudo acontece com uma timeline muito rápida. Se você faz uma ação digital, às vezes o seu alcance, você não consegue nem ter o controle dele. E para deixar isso offline, ele se perdeu. Então, assim, a cautela e o cuidado e o tempo. E aí eu queria ouvir da Bruna, né? Como que isso acontece realmente nessa efervescência? Cássio, eu acho que tem alguns pontos interessantes quando a gente pensa no digital e no presencial. Eu achei que os dados que você trouxe são muito ricos, né? E a gente consegue pegar alguns insights ali de que o digital, hoje, ele é fundamental ter, só que o presencial é essencial. Você não pode largar o presencial e entrar no digital, nem vice-versa, né? Quando a gente olha o quanto os congressos e as reuniões presenciais, elas ainda são importantes, até para as pessoas se relacionarem. Eu acho que quando a gente fala de América Latina, né, Brasil e tudo mais, são países em que a gente gosta de estar próximo, a gente gosta de estar junto, mas, ao mesmo tempo, depois da pandemia, a gente viu que muita coisa é possível fazer online. Acho que o Cássio da Pharmex trouxe também alguns pontos sobre isso, e isso acaba sendo um desafio para as empresas, porque eu tenho que navegar nos dois ambientes, eu não tenho a opção de não entrar nos dois, né? E acho que essa é a grande dificuldade que se tem hoje. Hoje, por exemplo, na Galderma, eu vou trazer um exemplo, a gente fez um evento, né, desde 2017, que é o MEP, que a gente realiza, e até antes da pandemia ele era um evento presencial 100%. Na pandemia, na condição que a gente teve, foi um evento que se transformou em online, e hoje, no pós-pandemia, ele é híbrido, então ele tem tanto presencial quanto online, né? Eu não consigo abortar nenhuma das duas formas. E quando eu penso na promoção, esse, mais do que a questão de a gente ter que fazer, é um desafio. Por quê? Acho que você colocou do 360, eu vou pegar esse gancho, né? Como a gente impacta o médico de diversas formas hoje, a grande questão para mim é como é que eu faço uma estratégia 100% integrada, onde a mensagem que o meu representante passa é a mesma mensagem que o meu digital está passando, e o meu digital seja as minhas redes sociais, né? Porque, querendo ou não, mesmo quando a gente fala de produto de prescrição, a empresa hoje ela tem que estar nas redes sociais, seja do ponto de vista institucional ou na parte de disease awareness. Quando a gente olha até no dado que você mostrou, o Instagram é usado por muitos médicos como canal profissional, mais do que o próprio WhatsApp. Então, eles também consomem informação dali, né? Então, como é que eu garanto que a minha linguagem do representante é a mesma do material promocional e a mesma do digital? Porque só assim eu consigo potencializar a minha mensagem.
Não adianta na ponta o meu representante, meu especialista falar uma coisa, eu no meu canal digital falar outra, e o material que eu estou dando para eles trabalharem e entregarem até para paciente, falar uma terceira. Isso eu perco o foco e isso dificulta a entrega da mensagem correta para o profissional de saúde, para o médico. Então, acho que esse é o grande desafio, e quando você fala de hipervelocidade das coisas, muitas vezes a gente entra em armadilhas, né? Porque, assim, eu quero tanto entrar, eu quero tanto estar na frente, eu quero tanto estar junto, que eu atropelo a estratégia, né? E essa é a questão. Para você entrar num digital e você tá com isso alinhado com o presencial, você precisa de uma régua de comunicação. Obviamente, ela pode ter mudanças no meio do caminho. Eu posso ter ajustes finos que eu vou fazer. Mas existe uma estratégia. Tem que ter uma estratégia por trás e uma régua para a gente conseguir que as coisas estejam alinhadas e tenha uma sequência que potencialize a mensagem. Porque esse é o grande desafio e esse é o grande objetivo, né? Então, acho que esse é o principal ponto hoje dessa questão do digital e do presencial, e a gente tem que equilibrar e tem que saber trabalhar os dois ao mesmo tempo para que isso seja efetivo. Bruna, perfeito que você trouxe, viu? Esses dois grandes desafios, né? O que está hoje à frente, né? De soluções que são buscadas, né? Eu diria, a régua é fundamental, você ter esse toque, né? Saber a maturidade do seu painel, as interações que foram realizadas, o que esse médico já teve acesso, aonde ele está nessa régua, né? E o outro é justamente isso, o preparo que os representantes hoje têm que ter, né? Porque ele tem que gravitar nos dois mundos, né? Ele tem que estar ativo e atuante nos dois mundos. É perfeito isso. O Diego trouxe aqui a questão da percepção, né, Diego? Quando você falou das preocupações, a percepção é fundamental para o profissional da saúde. A gente precisa levar a percepção para ele positiva, né? Nós fizemos um estudo lá atrás, quando era somente no pré-pandêmico presencial, e nós vimos que a cada 3 interações, esse painel mudava de maturidade, ele ia para um nível diferente, né? Hoje, com o digital, a gente tem mais interações, só que elas não têm a mesma profundidade. Ela tem uma outra régua que vai do raso ou do volátil ao, vamos dizer, full, ao fundo, ao total. Então, olha só, entra um outro desafio. Não é quantas vezes o doutor Diego Pagura fez contato interagimos. É tentar entender a profundidade dessa interação para ver onde ele caminhou na régua. Então, vai ter aí mais um grande desafio, né, Bruna? Com certeza. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui o gancho aí do Cássio. Eu acho que todos estão falando agora desse modelo híbrido, né? A gente tem aqui um canal aberto de perguntas, então tem algumas pessoas aqui fazendo da audiência, algumas perguntas que eu acho que tem conexão direta com isso. E tem uma pessoa aqui muito interessada em relação à distribuição de material de relacionamento e canais. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, queria ter alguma opinião de vocês sobre como vocês estão trabalhando isso, porque aparentemente, através de um trabalho que foi feito, identificou que relacionamento e material, uma correlação entre relacionamento, canais de relacionamento e material técnico-científico. Se a gente tem algum tipo de recomendação de o que tem que ser presencial, o que tem que ser digital, pelo tipo de plataforma e material, né? Que às vezes, como a gente falou, a mensagem overall é uma, mas quando a gente fala de material técnico, né? E aí canais digitais, canais presenciais, que tipos de modelos vocês estão adotando para conseguir passar as mensagens certas no canal certo nesse mundo híbrido? Bom, vou responder aqui até pelo segmento que a gente atua, né? A gente tem uma parte aí muito forte, como eu falo, de estética injetável na parte tanto de ciência, que é a parte técnica científica, quanto a parte dos pilares de paciente, geração de demanda, que a gente também suporta aí os injetores. E quando a gente fala de técnico científico, né, materiais que são densos, como, por exemplo, uma separata, um artigo comentado ou algo assim, você até pode fazer o envio desse material no digital. Só que a chance de você reter o profissional, que ele vai receber isso aí, ele vai ler, que é um material complexo, a gente sabe, ele tem 3, às vezes 4 páginas, é muito baixa.
Então, a minha recomendação é que seja enviado e levado isso presencialmente, para que seja, inclusive, um motivo de interação entre o representante e o próprio médico, né? Óbvio, o representante preparado já dos principais pontos para conseguir explorar, mas se eventualmente isso for enviado por e-mail, de uma forma digital, no WhatsApp ou qualquer coisa assim, isso tem que ser pauta de uma próxima visita para ser feito o resgate disso que foi enviado. Os materiais que efetivamente, na nossa experiência, eles dão mais certo para você enviar via digital são o quê? Vídeos, assim, vídeos, pílulas bem curtas, que são coisas que chamam a atenção. Até num vídeo, se você olhar de Instagram, né? Hoje a gente tem página no Instagram, eu tenho 2 produtos que eu trabalho que são produtos para a saúde, então são liberados ter página no Instagram dos produtos, e a gente percebe que os vídeos que têm mais audiência dentro disso são os vídeos que são rápidos, são muito curtos. Então, é um reel de 1 minuto no máximo, né? Você colocar um vídeo de 3 minutos, uma entrevista dessa, dificilmente você vai ter muito engajamento. Justamente porque é também o que o Cássio falou. Como é que você consegue prender a atenção da pessoa tão rápido? Hoje você recebe uma série de estímulos, né? Então, assim, o material que ele vai digital e que ele tem que ser para a pessoa consumir automaticamente tem que ser uma coisa rápida e dinâmica. Uma coisa que é mais densa, ela é mais complexa, no meu ponto de vista, acho que tem que ser levado presencialmente para ser discutido e ser garantido que a pessoa vai consumir o material por completo, né? O digital, ele precisa ser uma coisa mais rápida e mais ágil para você conseguir prender a atenção. Pegando aqui... Vai lá, vamos lá, não, porque eu ia pegar o gancho pelo seguinte, essa é uma informação que a gente vem traqueando ao longo do tempo, né? E aí eu acho que traz um novo desafio para os profissionais que são da indústria farmacêutica, que ele vai precisar da microsegmentação comportamental. Eu preciso entender, né, dentro do meu painel de visitado, qual que é o modelo de consumo da informação. Acho que a Bruna colocou muito bem, né? A gente ouve de diversos médicos, de diversas especialidades, que a informação ela tem que ser atrativa, ela tem que ser sexy, ela tem que ser contemporânea, ela tem que ser atual, mas ela tem que ser sumarizada, ela tem que ser muito one shot, ela tem que ser cirúrgica, porque o tempo também é curto. Uma das coisas que a gente viu, Diego, é que os materiais digitais eles têm que ser curtos, eles têm que ser sumarizados, eles têm que ser específicos. O vídeo potencializa a atenção, né? Porque ele materializa aquela leitura um pouco abstrata. Só que ele precisa ser um canal onde, para aquele médico que quer realmente fazer um deep dive daquele assunto, a informação esteja rápida para ser aprofundada. Então, assim, a gente acaba vendo que as visitas virtuais, elas são mais estruturadas até do que as presenciais em termos de tempo. Quando a gente mede o tempo de uma visita virtual, a gente vê que isso fica entre 10 e 15 minutos. Educação médica em modelo virtual, a gente vê que o limite é 1 hora, 50 minutos, 60 minutos. Então, assim, algumas métricas já estão estabelecidas, né? E têm sido, de alguma maneira, traqueadas ao longo do tempo. O desafio é como que a indústria consegue fazer esse perfilamento de consumo da informação, porque cada vez mais a briga, Diego, digamos assim, né, a disputa vai ser pela atenção. Então, as ações que são mais disruptivas, que elas realmente vão de encontro a esse desejo, elas vão se somar à minha estratégia, elas vão me ajudar a levar as mensagens. E aí, eu quero fazer um desafio para a Bruna, né, assim... a gente que vem da indústria sempre acostumou a falar de forma racional, né? A gente falou sempre de eficácia, sobre segurança, eventos adversos, e hoje você precisa ser emocional. Eu gosto de usar o exemplo de um tijolo, a gente usa muito workshop, né? Um tijolo pode ser emocional? À primeira vista, quando você faz essa pergunta, claro que não, é um tijolo. Quando você pensa no simbolismo dele, que ele pode ser uma casa, que ele pode ser um lar, que ele pode ser um teto, isso muda. E aí, Bruna, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho como que se chega nessa emoção, porque às vezes eu acho que a gente fala, você precisa ter elementos emocionais da sua marca, você precisa levar a emoção, você precisa capturar, né, algo que está muito mais subjetivo, que está no inconsciente, só que a gente nunca fala a fórmula, né? Como que eu transformo eficácia em emocional, como que eu transformo segurança emocional, porque no final das contas ele vai se somar. Você falar só dados de eficácia, eu estou concorrendo com vários outros produtos que têm também dados muito robustos. Agora, como que a minha eficácia pode ter um tônus emocional ali, né? Sim. Cássio, eu acho que foi um exemplo muito curioso que você deu, né? Porque eu assisti uma palestra uma vez de um summit que eu estava, e a pessoa deu um exemplo muito parecido com o do tijolo, que era como a vida muda, né? Que no passado você pegava um prego, colocava na parede para pendurar um quadro. Hoje você precisa de um prego para ter uma emoção na sua casa.
que é uma foto de alguém que você ama dentro na sua parede de casa. Então, assim, o emocional, ele também muda. Eu não quero um prego para colocar um quadro, eu quero um prego para reforçar um momento especial da minha vida. E isso vai me linkar muito mais à importância desse bendito desse prego, né, quando a gente pensa. Então, hoje, quando você fala de marca e de algumas coisas, né, vou dar um exemplo. A gente trabalha no segmento de preenchedor de ácido hialurônico, né, o Restylane é uma marca da Galderma, e hoje tem uma diferença muito grande de eu falar com o paciente ou comentar que a gente preenche ruga. Se eu falar que eu preencho ruga, ou eu posso te ajudar a melhorar a sua autoestima, melhorar alguma coisa que você quer na sua face, mas tem diferença de palavra aí no meio do caminho, né? O que você conecta mais com o paciente? E acho que outra coisa, a gente às vezes dá conotações muito negativas aos produtos, porque os produtos tratam uma doença, né? Em muitos momentos, a maioria dos produtos farmacêuticos hoje, principalmente o que não é OTC e precisa de prescrição, é isso. Então, assim, isso é um contexto negativo. Ninguém gosta de ir no hospital quando você não está passando bem, né? Você vai porque você precisa, mas ninguém ama ficar lá internado no hospital caso você tenha que ficar. Então, como é que você faz um contexto de outra forma? Como é que você coloca um benefício diferente que aquilo vai te ajudar? Como é que você põe a conotação positiva ao invés de trazer o negativo, né? Ah, eu trato ruga, eu trato linha de expressão e tudo mais. Isso, quando a pessoa pensa em ruga e linha de expressão, o que ela pensa? Eu tô ficando velha, né? E o velho ainda é uma conotação ruim na sociedade hoje em dia. A gente não aceita bem a questão de envelhecer. As pessoas geralmente não aceitam, né? Então, assim, ainda para muita gente é uma conotação negativa, uma conotação de que a vida está passando, cada um leva para um lado, né? Então, assim, como é que envelhecer existe um aspecto positivo nisso, né? Como é que você ganha experiência? Muita gente você conversa e fala, olha, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com os meus 20 anos, né? Porque você ganha experiência, você trabalha de um jeito diferente. Como é que você põe isso de um jeito positivo, né? A vida acontece ao longo dos anos e isso é bom, não é ruim. O que você tem de marca de expressão no rosto não é ruim, não coloca negativo. Isso mostra o que você passou, a sua história, conta o que você viveu, né? Então, esse é um pouco do lado que você pensa em trabalhar. Então, você nunca pensa em tirar uma coisa que a pessoa tem. Você pensa em melhorar quem ela já é. Então, e outra, isso é decisão da pessoa, né? Quando a gente pensa um pouco nesse mercado, a gente pensa nisso. Eu não quero consertar algo em você ou dizer que você tá ruim. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma questão de eu vou te dar uma oportunidade para você fazer e ser o jeito que você quiser, da forma como você quiser, né? Então, você quer fazer um tratamento, você faz. Se você não quer também, ok. Então, a marca trabalha um pouco desse lado, né? Não sei se eu consegui ser super específica, mas eu acho que é um pouco disso, a gente tirar a conotação negativa e você contar a positiva relacionada a um produto, né? Eu sei que, obviamente, o OTC é mais simples, né, do que a gente fala dos produtos que são mais específicos, de especialidades e tudo mais, mas essas conotações, elas conectam. E acho que mais do que isso, tá? Acho que se um ponto eu pudesse trazer, para a gente não perder esse gancho, é a questão de quando a gente pensa de propósito de marcas e de empresas, né? Cada vez mais as pessoas se conectam com propósitos. Então, quando a gente fala até o gancho que o Diego colocou, começando a discussão, a gente fala muito hoje de reputação, de reputacional de marcas, de empresas, de discussões no meio do caminho, né? Então, assim, as pessoas às vezes querem saber o que a sua empresa hoje faz pela sociedade, faz pelo meio ambiente, né? Ela está te dando dinheiro na hora que ela consome os seus produtos. E elas às vezes se interessam em saber, muitas se interessam em saber, quando você pega a pesquisa, cada vez mais a preocupação é ESG. É um ponto que as pessoas dizem que pesa na hora de escolher por uma marca ou outra. E o ESG envolve desde a parte de social, até de questão de ambiente, até mesmo de equidade dentro de empresa. Então, como é que a sua empresa hoje também trabalha isso para comunicar de uma forma positiva e poder agregar as marcas? Você não precisa falar de uma marca específica, é o institucional que muitas vezes pesa, né? Então, um evento que eu faço, que eu reciclo o que é utilizado nesse evento, né? Isso não vira uma tonelada de lixo depois, a gente dá uma finalidade para isso, ou então uma empresa com propósito forte, que as pessoas que trabalham lá sabem disso, também comunicam isso, porque esse é o objetivo final, né? A Galderma hoje, o propósito dela, que é amplamente divulgado, é o avançar dermatologia em cada história de pele, né? É um propósito claro, curto, e todo time hoje que trabalha tem isso muito claro. Então, isso te ajuda também a conectar com o seu consumidor final e também com o profissional de saúde que você vai visitar. Então, acho que tem essas duas vertentes que a gente pode trabalhar aí pensando nessa parte. O que eu vejo é isso, os médicos, né, que estão saindo agora já são pessoas que nasceram no século XXI, né, estão saindo agora, esse ano, o ano passado se formaram, finalzinho dos anos 90, finalzinho do século, já são geração Z, né, o finalzinho do século do 20,
já estão no mercado e já nasceram dentro de uma era digital. Então, quebrou também um pouco essa formalidade que existia para se comunicar com o médico. O pessoal já está, os profissionais da saúde já estão dentro dessa nova vibe, né? de serem menos formais, o que leva a isso, né? A microsegmentação, como você falou, Damasceno, eu acho que é importante identificar ali, né, os soft points desse médico, como eu relaciono, o que ele acha importante, como é que eu tenho acesso a isso, né? Então, isso vai, eu acho que, dar os novos direcionamentos de interações de sucesso entre a indústria farmacêutica e os profissionais da saúde. Pessoal, a gente tem ainda alguns minutinhos, mais uns 8 minutinhos mais ou menos. Eu queria aproveitar e talvez, não sei, aqui no finalzinho jogar uma pimentinha aí para a gente fazer um pensamento final. Eu gosto sempre de pensar o que a gente está falando fora da nossa bolha, né? Porque a gente, ok, todo mundo aqui, eu acho que a gente tem um público também da indústria, também de tudo, mas eu imagino que vocês devem ter tido conversas de jantares, amigos, famílias, perguntando da série da Netflix, do Império da Dor. E aí a gente, assim, a gente ri, né? A gente vê, assiste e ri, em parte. Mas tem coisas assim que vocês estão tocando muito bem, que eu queria só ter o pensamento final de vocês, que é esse pensamento em relação ao paciente final, né? O Império da Dor, o que ele retrata é um modelo baseado em KPIs de venda, né? É isso o que ele retrata. E aí, ou seja, meio que para encerrar, então, nesse novo cenário de um paciente empoderado, como o Cássio comentou, de uma indústria que tem alta de reputação, mas também sendo atacada, né, por diferentes ângulos, o que vocês pensam que precisa ser feito ou está sendo feito para sair de um trabalho baseado em KPIs de vendas, como às vezes é retratado, né, e que eu acho que o comum das pessoas acha que é isso, para um trabalho muito mais patient-centric. E aí a gente faz a última rodada de conversa. Ok, nós estamos falando do Império da Dor. Eu estou tentando trazer aqui o nome de um filme também de 10 anos atrás que mostrava a briga, né, entre os produtos lá, o Cialis e o Viagra e o Enfoque, que tinha essa mesma dramatização hollywoodiana, vamos dizer assim. Então, eu quero dizer que sempre tem o lado A e o lado B de uma história, não é? Não podemos dizer que existem, que elas não existem, eu acredito que sim, mas sempre tem que se perceber que isso tudo vai de um direcionamento de pessoas que estão à frente. Eu acredito, né, como militante, atuante, um profissional da indústria farmacêutica desde 83, sabe, eu vi muito mais coisas positivas, mas uma proporção muito maior, eu posso dizer de 95/5, de coisas positivas, de contribuição com a saúde humana, de contribuição, né, com a própria humanidade em termos de saúde, que hoje se estende não só a física, a mental, a emocional, de uma maneira muito relevante, não é? Então, a busca de centrar no paciente, ela tem que ser direcionada mesmo e estimulada e sensibilizada de uma maneira muito forte, né? Eu acho que é esse o caminho e não há espaço, né, pessoal? Não há espaço hoje para um outro enfoque. A sensibilidade está muito aflorada, o acesso à informação hoje, ela nossa, é um negócio absurdo, a gente não imaginava 5 anos atrás, né? Se falava em WhatsApp, 5, 6 anos atrás, não tínhamos, né? Talvez esse enfoque. Então, vai vir, né? Vão vir novas mudanças. Está aí o holográfico, né? Daqui a pouco estaremos materializando na frente de um do outro para interagirmos, né? Então, vai vir muito mais coisa aí pela frente.
é importante manter valores, é importante manter uma integridade, que, infelizmente, a gente vê que, em alguns momentos, ela é aviltada, ela é deixada de lado, mas eu, como um profissional da indústria da saúde, ainda vejo um crédito muito grande, 95/5, de que essa é um segmento que contribui muito com a humanidade. Deixa eu colaborar, Diego. É claro, existe a dramaturgia do império da dor, né? Mas como profissional da saúde que o meu colega colocou, né, a gente não pode deixar de falar da evolução, né? Hoje você tem um ecossistema de saúde onde você tem um monitoramento muito forte sobre a presença, né, dos medicamentos e das drogas dentro dos mercados. E para isso acho que a gente tem agências reguladoras também que são bem conservadoras, né? No Brasil é tido como uma das mais, mas a gente tem tanto órgãos americanos quanto europeu que faz essa vigilância ativa. E o que mudou de lá para cá, né, quando a gente olha um pouquinho, né, do império da dor e do mundo atual? Hoje, acho que além da gente ter essa vigilância, que ela é obrigatoriedade não só da população que usa, mas do canal médico, da indústria farmacêutica e dos stakeholders, de fazer a vigilância de segurança de vida real. Então, quando a gente fala em farmacovigilância, que acho que é muito comum dentro do nosso mundo, é justamente você reportar tudo isso. E, principalmente, quando você olha como as medicações elas estão chegando, né, e como os tratamentos estão acontecendo e a velocidade com que está sendo capturado qualquer desvio de objetivo, digamos assim, rapidamente você chega dentro dos órgãos reguladores. No Brasil, a gente tem históricos de medicamentos que, na realidade, quando eles chegaram nessa fase 4 de pós-comercialização, você viu que ele, na realidade, tinha um efeito adicional que era adequado que ele fosse suspendido naquele momento até se investigar melhor. Então, o que era no passado do que é hoje, a palavra é vigilância. Hoje, as indústrias elas estão muito ativas em todos esses processos, inclusive dentro do digital. Você tem farmacêuticas que têm divisões ali, além do saque, para monitorar qual é esse buzz que tem de informações relacionadas à segurança e propaganda. E quem está dentro da visitação sabe que a propaganda ela só pode ser falada e as mensagens em cima de dados muito concretos de estudos pivotais. Então, eu acho que isso garante que o trabalho da indústria ele tem uma ética muito forte. Né? Então, e isso tem se amplificado e a gente tem a responsabilidade, né? Eu sou responsável por uma área e a gente tem um departamento de farmacovigilância que faz realmente todo esse monitoramento em todos os projetos. Então, acho que isso muda o contexto temporal do império da dor para o nosso momento atual, né? Sim. E, Cássio, acho que somando a esse ponto que você colocou, além da questão de farmacovigilância, que a gente tem uma vigilância contínua em cima de todos os produtos que são comercializados pelas indústrias hoje, e até mesmo em cima de tudo que a gente promove em termos de material promocional, de tudo que é veiculado em nome da empresa que se trabalha, existe uma questão muito forte de compliance, né? Então, assim, hoje não é negociável você não ter um compliance, né? Seja do jeito que for, as multinacionais, elas são ainda mais sujeitas a isso, os departamentos são mais incisivos, tem um compliance global que você também responde. Então, toda essa questão, ela protege não só, né, o colaborador da empresa, como o médico, como o paciente também. E, às vezes, no compliance, ele é visto como uma entidade ruim, né? Porque o compliance proibiu que fez isso, proibiu que fez aquilo. O compliance, na verdade, ele é algo super importante para regulamentar tudo que sai daqui e vai para fora da empresa, seja do ponto de vista de protegendo quem a gente está visitando contra quem vai receber o nosso produto, até mesmo das pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, essas questões eu acho que teve um aprimoramento aí da indústria também, do jeito que se faz. E aí, até para a gente tirar essas margens negativas que o império da dor traz, porque ele retoma discussões que às vezes são meio adormecidas, né? E aí a gente esquece a época que as coisas aconteceram, volta a se falar, e aí a indústria farmacêutica às vezes volta a ser vilã. De novo, a conversa direta ao paciente, a comunicação dos benefícios que se tem hoje com os produtos que a gente comercializa, a indústria como todas as evoluções que se tiveram, principalmente quando a gente pensa em pontos de vista de doenças mais complexas, né? O como a gente hoje tem expectativas de vidas maiores, quando eu penso em oncologia, eu penso em outras doenças mais complexas, foi a indústria farmacêutica e a evolução que a indústria fez e muito dinheiro que foi investido em pesquisa.
Então, assim, concordo muito quando o Cássio fala, né? Tem 5% nisso que pode ter realmente esse tipo de coisa, mas outros 95% que fizeram a gente evoluir como humanidade, a gente conseguiu colocar aí que a indústria seja uma benfeitora nessa parte, não vista como vilão da história, né? E acho que todas essas regulamentações hoje que se tem na grande maioria das indústrias ajuda a gente a se blindar desse tipo de coisa também. Muito bom, pessoal. Assim, eu fico assim muito empolgado com a discussão. Eu aprendi muito, sempre aprendo assim com expertise também. Eu acho que assim a palavra de ordem realmente foi o paciente no centro. Eu acho que tudo que a gente falou aqui de compliance, farmaco, ativações, visitação, engajamento, tudo sempre colocando o paciente no centro da conversa e da estratégia, que eu acho que o mais interessante e o que enriquece muito o nosso trabalho. Queria agradecer muito a participação de vocês, Bruna, Cássio, nosso Cássio Damasceno também. Foi muito rico estar com vocês, foi muito boa a conversa, gostei muito. E eu acredito que a plateia também deve ter aproveitado bastante. A nossa próxima live, só para informar, vai ser no dia 17 de outubro. Vai ser de um assunto um pouquinho diferente, que é de criatividade na comunicação, e a gente vai trabalhar um pouco um assunto que tem a ver com a premiação de efetividade publicitária, que são os prêmios F, dos quais a gente é parceiro. Então, a gente vai ter a apresentação dos cases do F no dia 17 de outubro. Então, a gente espera vocês também. E, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de vocês, panelistas. Foi uma ótima discussão. Obrigado, Diego. Obrigado, meus colegas. E vamos fazer o Talks 2, viu? O retorno. É isso aí. Boa semana. Obrigada, pessoal, por perguntas também. Foi ótimo. A gente continuaria discutindo aqui o resto da manhã, eu tenho certeza. Sem dúvida. Boa. Bom, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.